A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Um bom dia a todos. Quero aqui trazer um resumo da Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre de 2024, que tem como tema as promessas de Deus. Você sabia quantas promessas Deus fez para Abraão? Então fique até o fim, que será revelado no final. O tema dessa lição ela tem como confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Quem nos prometeu? Deus. Deus é fiel para cumprir suas promessas. Louvado seja Deus. Não que nós sejamos merecedores, mas grande é o amor de Deus para nos alcançar. A promessa de Deus, lição 5, de 3 de novembro de 2024, tem como tema a promessa de salvação. O texto áureo está escrito no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Para você que não tem a lição, abra junto comigo. Está escrito assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Louvado seja Deus. A verdade prática diz assim: a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então Deus nos faz uma promessa, Deus fez uma promessa para a humanidade. A maior promessa, que requer apenas a obediência, como na lição anterior. E que creiamos em Cristo Jesus como nosso único, exclusivo e eterno Salvador. Esse é o meio da promessa de salvação. A leitura bíblica em classe, ela se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 ao 21. O plano de aula, essa lição ela apresenta 3 tópicos. O primeiro é explicar biblicamente a promessa da salvação que Deus fez para Abraão, a sua descendência, a raiz, seus descendentes, para a tribo de Israel e para todos aqueles que creem em Cristo Jesus como seu Salvador. O segundo tópico mostra a natureza da promessa da salvação. E o terceiro tópico é refletir a respeito da importância da promessa da salvação e a perseverança. Então, como que eu chego à salvação? Crendo em Cristo como o único, suficiente e eterno Salvador. Não há outro. Que Cristo é o centro e o meio qual todos nós devemos ser salvos. Não há outro meio. Pedro fala em Atos capítulo 4, versículo 12. Porque não há outro meio pelo qual nós devamos ser salvos. Louvado seja Deus. Referente à promessa da salvação. A salvação, ela é gratuita. Ela não requer que eu tenha que fazer algo, a não ser crer em Cristo como único Salvador. Paulo, ele escreve na carta que Paulo escreve a Tito, capítulo 3, versículo 5, ele diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e a renovação do Espírito Santo. Louvado e engrandecido seja Deus. Então Jesus Cristo, ele nos alcançou, Deus nos alcançou pelo seu infinito amor. Não que sejamos merecedores, mas as suas misericórdias nos alcançou e ele nos lavou pela regeneração, lavagem da regeneração. Louvado e engrandecido seja Deus. Então a salvação, ela não é pelos nossos méritos, não invalidariam o feito de Cristo na cruz do Calvário, o qual foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. E ele diz na sua palavra que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou
tem a vida eterna, e não passará e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Evangelho de João 5:24. Essa lição, ela tem como tema principal, ela tem como chave, palavra-chave, salvação. A salvação, ela é um dom gratuito de Deus, que Ele deixou para toda a humanidade. O primeiro tópico fala a promessa da salvação, o qual tem no subtópico, diz assim: o Salvador, a obra da salvação tem como base a entrega do seu Filho. Evangelho de João 3,16. Deus, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida do seu único Filho, para salvar toda a humanidade. Ou seja, aquele que crê no Filho de Deus terá a vida eterna. Então a salvação é um precioso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho. Louvado seja Deus. Então, para todos os que creem em Cristo Jesus e recebem como seu Salvador, essa é a promessa da vida eterna. O tópico 2 fala a natureza da promessa da salvação. A justificação. Então, quando nós recebemos Cristo como Filho de Deus, recebemos Cristo como o único Salvador, nós seremos justificados pela obra ali no Calvário, pelo feito de Cristo Jesus, ao entregar-se por nós, entregar-se a si mesmo, a sua vida por nós na cruz do Calvário. Louvado e engrandecido seja Deus. O tópico 3 fala das promessas e a perseverança na salvação. Então Deus nos faz uma promessa, que diz assim: a base da promessa da salvação é, com clareza, que o nosso Senhor é o centro da promessa. Então não tem outro, o centro da promessa da nossa salvação. Não existe outro meio pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser por Jesus Cristo. Não adianta rogarmos a outro meio, pensar que devemos ser salvos por ter bens materiais, por outras coisas corriqueiras, por achar que se eu rogar a Pedro serei salvo. Mas a promessa e perseverança da salvação só existe um meio, ao qual a clareza dessa salvação é o centro de tudo, é Jesus Cristo. Se você tem outro centro ou acha que tem outro meio de salvação, meu irmão, não se engane, porque só Jesus Cristo pode salvar. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário para salvar a todo aquele que nele crê, não perecerá. Louvado seja Deus. Então, a promessa e a perseverança da salvação. Deus escolheu um povo dentre pessoas. Deus escolheu os pecadores, aqueles que creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Efésios 1:4, 2 Tessalonicenses 2:3, 2:13 e 14. O tópico 3 ainda, o subtópico 3 fala as promessas e a segurança da salvação. A promessa da salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu: mas ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Filipenses 1:23. Então, aqueles que estão em Cristo têm a segurança e a certeza da salvação. Jesus Cristo disse no Evangelho de João, repito, capítulo 5, versículo 24, que quem crê naquele que me enviou, terá a vida eterna,
e não entrará em condenação. Então, se você crê em Deus e em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você passa da morte para a vida eterna. Louvado e engrandecido seja Deus Todo-Poderoso. Então, a promessa de Deus para a humanidade é essa. Igual mencionei, Deus fez para Abraão 49 promessas. Você saberia disso? Você sabia disso? Que Deus fez 49 promessas para Abraão, e Deus não é como o homem que mente e não cumpre as promessas. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Louvado seja Deus Todo-Poderoso. Fique com essa palavra, creia no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e receba a promessa de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.